Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Beneficente e Misericordioso. Continuando com a nossa série sobre a súplica e a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos aprender mais uma súplica, algumas súplicas ensinadas por nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E uma das importantes também súplicas, nós sabemos que nós temos 24 horas funcionando, trabalhando, correndo, mas também o nosso corpo precisa de descanso, o nosso corpo precisa de recuperar-se. E daí que Allah subhanahu wa ta'ala, Ele criou a noite para nós podermos descansar. Então, daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou a forma de dormir, a forma de descansar e o que nós devemos falar quando nós formos na nossa cama para descansar, dormir. Primeiro, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele tinha hábito, era hábito dele, tradição, e que esse é muito ensinado para nós, dormia sempre depois de fazer a ablução. Ele fazia a ablução e ia para dormir. Esse é muito bom, é a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E quando ele chegasse na cama, ele recitava primeiro Ayatul Kursi, que é o versículo do trono, que está no Surat Al-Baqarah, segundo capítulo do Coran, o versículo 255, e o profeta sallallahu alaihi wasallam recitava as últimas três últimos três capítulos do Coran, Qul a'udhu bi rabbin nas, Qul a'udhu bi rabbil falaq e Qul huwallahu ahad. Ele sempre recitava esse, abria as suas mãos, soprava na mão e passava pelo seu corpo. Esse era o processo do profeta sallallahu alaihi wasallam. E era a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam ele dormir primeiro do lado direito. Ele sempre dormia primeiro do lado direito e colocava sua palma na sua bochecha do lado direito para poder descansar. Aí sim, quando ele estiver a dormir, poderia virar para os outros lados, lado esquerdo, do outro lado. E não é muito aconselhável, não é muito ensinado nós dormirmos de barriga, a não ser por uma necessidade. Dormir de barriga para baixo não faz bem também à saúde, exceto com uma necessidade. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, muito raro que ele dormia com a barriga deitada no chão. Ele sempre começava do lado direito, com a sua palma na sua bochecha do lado direito. E quando ele deitava-se, ele sempre recitava o dua, Bi-ismika Allahumma amutu wa ahya. Bi-ismika Allahumma amutu wa ahya. Ó Allah, em seu nome eu moro e vivo. O que quer dizer com esse dua? Porque nós sabemos que a morte é irmão, o sono é irmão da morte. É quase como morremos. Então, daí que há necessidade de informar Allah subhanahu wa ta'ala que eu estou aqui agora, descansamos, vamos morrer e eu levantarei em seu nome. Porque muitos de nós dormem e no dia seguinte jamais levantarão, foram-se para Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que há necessidade de nós pedirmos a proteção a Allah, a necessidade de recitarmos Bi-ismika Allahumma amutu wa ahya. Esse era o dua que o profeta sallallahu alaihi wasallam ele recitava. E durante o sono, caso alguém tenha um sono mau, um sono que dá medo, um sono feio, ele foi ensinado por Nabi sallallahu alaihi wasallam, fomos ensinados por Nabi sallallahu alaihi wasallam, vira-se para o seu lado esquerdo, recite, fale, apresse, A'udhu billahi minash shaitani rajim 3 vezes e faça o gesto de cuspir do lado esquerdo. E aí volte a dormir. Caso a pessoa tenha um sonho bom, então ele que levante e peça a Allah para aquilo que seja aconteça daquele sonho. E às vezes, durante o nosso dormir, quando nós acordamos, é um ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam que a gente cuide dos nossos sonhos, daquilo que nós vimos nos nossos sonhos. O sonho não deve ser contado a qualquer pessoa que nós vemos por ali.
Por quê? Se você informar ao seu inimigo de um sonho feio, um sonho, medo que você viu, ele poderá dizer que isso aconteça com você. Poderá fazer contraprece para nós. Então, é por isso que é essencial, peça proteção a Allah e continua a dormir e deixa isso para você. Quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam levantava, fazia mais uma prece. Ele levantou-se, acordou-se, despertou-se da cama, do sonho, ele dizia: Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Essa era a prece que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia. Ele está agradecendo a Allah subhanahu wa ta'ala por ele acordar de novo, vivo. Louvado seja Allah, aquele que nos deu a vida depois de nos dar a morte. E para ele seremos ressuscitados no dia do Qiyamah. Você está a agradecer a Allah porque você acordou. É a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando nós acordarmos, especialmente na hora do Fajr, primeiro nós fazermos a ablução para termos a preocupação de fazermos a nossa oração da alvorada. Lembrando só, no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, num dos seus ditos, ele diz: quando o ser humano dorme, o Satanás, ele faz 3 nós acima dele quando ele está dormindo. E para isso o quê? Para o efeito ele não acordar para a oração da alvorada. E Nabi sallallahu alaihi wasallam diz, para desfazer esses 3 nós, a pessoa acorda quando ele pronunciar essa súplica. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. O primeiro não é desfeita. Allah subhanahu wa ta'ala desfaz o primeiro não. Aí ele levanta, vai fazer a sua ablução como deve ser. Quando ele termina a sua ablução, o terceiro não é desfeito. E quando ele reza o seu Fajr, ele reza فَأَصْبَحَ نَشِيطًا. Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que ele amanhece, ele com força, amanhece saudável, ele amanhece preparado para sua tarefa durante o dia. Isto é, ele foi salvo porque ele conseguiu, implementou a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É importante que nós decoremos esses duá, essas súplicas, para nós podermos falar quando nós formos dormir e para nós podermos falar quando nós formos acordar. Mas uma súplica que Nabi sallallahu alaihi wasallam nos ensinou é a súplica sobre o chamamento da oração. Quando nós acordamos no sono, nós precisamos de fazer a salat, a oração da alvorada. Daí que também o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou sobre o chamamento. Como é que nós devemos prosseguir nesse chamamento? O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele diz, quando o muadhin, o chamador, ele faz o adhan, ele faz o chamamento, então repitam daquilo que ele está falando, daquelas frases que ele está pronunciando em voz alta para todo mundo. E quando chegam, hayya ala salah, vindem para a oração, hayya ala salah, hayya ala falah, vindem para sucesso, digam la hawla wa la quwwata illa billah. Esse é o único lugar onde nós não procedimos, não repetimos aquilo que o muadhin, o chamador, está fazendo. E depois, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz, quando o muadhin termina de fazer o chamamento, ele terminou de fazer todo o chamamento, então nós temos a prece em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou para nós podermos fazer. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, digam no final do chamamento,
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Esse é o dua que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou para nós podermos recitar depois do o chamador fazer esse chamamento. Esse chamamento é feito na hora em que estivermos para fazer a oração. Então nós temos que dizer Allahumma rabbi hadhihi ad-da'wa at-tamma was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Então nós temos que pronunciar essa súplica depois que o chamador faz o adhan, é sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, e nós seremos recompensados por essa prece. Então nesses minutos, nós aprendemos a dua, a prece de quando nós formos dormir e quando nós acordamos. E aprendemos que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou para fazer o dua, a prece depois do chamamento. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin.